se diferenciar no mercado, como cobrar mais caro mesmo que você esteja no mercado há anos. Olá, seja muito bem-vinda nessa aula. Eu sou a Raquel Noy, terapeuta podal e especialista em tratamentos e cuidado dos pés. E aqui eu vou te ensinar como se tornar uma especialista reconhecida e valorizada. Mas o tema da nossa aula de hoje é como se diferenciar no mercado e como cobrar mais caro mesmo que você esteja no mercado há anos. Porque eu tenho certeza que você já começou falando assim, não, Raquel, mas eu já estou no mercado há anos, não tem mais como eu aumentar. Quando eu aumento o meu preço R$5, as minhas clientes querem ir embora, elas não vêm mais, elas não voltam. Não é verdade? Eu tenho certeza que isso passou pela tua cabeça. Eu tenho certeza também que o mercado trouxe uma técnica nova e você já pensou assim, ó, aqui ninguém paga, por isso eu nem vou investir nessa técnica nova, porque minhas clientes choram por preço. Acertei? Eu tenho certeza que isso já aconteceu com você. Mas deixa eu te falar, essa aula aqui ela vai te colocar no eixo, mulher. Seja você empreendedora, novinha, sabe, cheirando a leite, ou seja, você uma empreendedora experiente que já está aí há 10, a 15, a 20 anos no mercado e fala, Raquel, já conheço o mercado, eu já sei como é que é, os clientes choram por preço e não querem pagar. Pois a partir de hoje, a partir dessa aula, você vai sair daqui uma nova mulher, uma nova profissional com uma mentalidade e estratégia para você realmente ganhar dinheiro e faturar, porque foi para isso que tu começou a empreender. Tu lembra? Tu lembra quando tu começou a empreender lá atrás, não sei quando, e você falou, eu vou começar a empreender porque eu quero mais tempo com a minha família, para eu crescer o meu negócio, eu quero mais tempo para eu ter meu próprio dinheiro, ter a minha independência financeira, a minha liberdade. Não foi para isso que você começou a empreender? Eu tenho certeza, porque foi por esse motivo que eu também comecei a empreender. E eu tenho certeza também que você começou cobrando pouco por medo de não ter cliente. Eu sei, porque todo mundo já passou por isso. Eu já passei por isso também. Quando eu comecei a empreender, eu comecei cobrando um valor muito abaixo do valor de mercado. Mas isso acontece por causa da nossa insegurança. Nós chegamos no mercado insegura mesmo. E é normal. A gente já chega insegura porque a gente não tem experiência. Então, a gente acha que se eu cobrar mais barato, eu vou captar cliente. É onde a gente se engana, né? Então, o maior erro de quem vai empreender e quem está empreendendo é achar que é preço, tá? Não, eu vou ganhar cliente pelo preço. Quando você entra no mercado competindo por preço, minha amiga, isso daí vira uma bola de neve que para você sair é complicado. Mas a partir dessa aula, tu vai sair daqui uma nova mulher, entendendo a profissional incrível, maravilhosa que você é. E a partir de hoje também, talvez as tuas clientes vão me odiar. A partir de hoje, as tuas clientes vão me odiar, porque vão falar, meu Deus, por que ela assistiu essa aula, tá? Então vamos lá. O maior erro que a gente comete quando a gente começa a empreender é achar que a gente vai captar mais clientes cobrando mais barato que o mercado. Então, a gente ancora tudo isso em preço. Porém, a gente precisa entender que a maior chave desse começo aqui que eu quero te falar é o seguinte, não está no preço. O maior erro é vender o serviço, mas não é. Você não vende o serviço, mulher. Você vende uma experiência, uma transformação. É isso que você vende para a tua cliente. Então, quando você vende somente a cutilagem e esmaltação, realmente não agrega valor, mas você vende autoestima, autoconfiança. É isso que você vende para a tua cliente, tá? Então, primeira coisa que a gente precisa entender, você vende experiência. Eu vou te contar uma situação referente à experiência. Tem um restaurante lá no Japão, que esse restaurante,
eles vendem, todos os funcionários desse restaurante são senhores idosos, tá? Com Alzheimer. Pessoas idosas com Alzheimer. Ou seja, quer dizer o que é isso, Raquel? Que você pede um frango, vai chegar um arroz com feijão. Tô trazendo um exemplo para vocês, tá? Então, você vai pedir você vai pedir ali um salmão, pode ser, amiga, que vai vir um hambúrguer, tá? Você vai pedir sei lá, vai pedir um sorvete, vai chegar uma cerveja para vai chegar uma cerveja para você. Isso aqui é um exemplo bem maluco, tá? Mas é isso que acontece. Lá nesse restaurante, as pessoas vão lá pela experiência do local, tá bom? Então, o que que acontece? As pessoas querem experiência, elas pagam mais caro pela experiência do local, entende? Então, por que as pessoas vão nesse tipo de restaurante? Se você quer comer, ou você vai num restaurante japonês, você quer comer um salmão, você quer comer um sushi, e quando chega vem outra coisa totalmente diferente, porque é a experiência que o cliente compra. Lá nos Estados Unidos também teve um YouTube que ele fez uma experiência no qual ele falou que nessa experiência dele, ele faturaria tantos R$1.000, né? Vendendo uma experiência para o cliente. Então, o que ele fez? Ele queria provar que as pessoas compram a experiência e não o produto em si. Então, ele criou uma página na internet e começou a divulgar. Onde que era esse restaurante, né? Ele criou uma experiência no jardim, onde todo mundo ficava sentado ali no jardim, e a comida, a pessoa pegava lá no local ali e não via quem era os garçons, ele não conseguia ver quem era o garçom, não conseguia ver quem era o cozinheiro, ele não conseguia ver ninguém. Era você entra no site, faz a tua reserva e tem uma portinha e tu pega a comida. E para você ter uma ideia, essa experiência foi muito bacana, porque ele realmente conseguiu provar, porque em 24 horas ele reservou todas as mesas, todos os horários já foram esgotados. E aí o que acontece? Ele vendeu muito mais caro, mas a comida, ele comprou uma quentinha em algum lugar e depois ele montou em um prato bonito, ou seja, ele comprou de um outro restaurante, de um outro lugar, montou ali no pratinho aquela experiência ali, sabe? Gastronômica, colocou lá e vendeu pelo triplo do valor. Então, isso só prova que as pessoas, elas querem comprar experiência, enquanto a gente tá batendo na cabeça para tentar fazer algo mirabolante, o cliente só quer uma experiência. Eu tenho certeza. Quantas vezes que você esteve disposta a pagar mais caro, você não pesquisou um restaurante melhor, com ambiente melhor, com uma experiência gastronômica melhor ou com algo diferente? Aqui mesmo em São Paulo tem um restaurante que é um restaurante que o pessoal cobra muito mais caro. Para quê? Você senta lá no balcão e o cozinheiro, que é um sushi man, né? Na verdade, que é um restaurante japonês. Eles te servem o que eles querem para você e você paga muito mais caro. Você vai no rodízio, é ali R$100 mais ou menos, 150. Você vai lá nesse restaurante aqui em São Paulo, você paga R$5.000 para você comer nessa experiência da pessoa. Ou seja, tem gente disposto a pagar. Raquel, mas para eu trazer alguma experiência para o meu cliente, o meu ambiente tem que ser extremamente luxuoso. Não. Aí você se engana. Esse é o ponto, é você olhar para o teu negócio e ver qual é a experiência que você oferece para o teu cliente. Qual é o tipo de experiência que você oferece, entende? Então, você precisa olhar para o teu negócio. Qual é a experiência?
qual é o cliente, o nível do cliente que você quer atingir. Muitas vezes você oferece uma experiência para o teu cliente até atendendo na própria casa dele, você consegue oferecer uma experiência. Você consegue oferecer uma experiência para o teu cliente atendendo na tua própria casa também. Então, é como você vai ver a forma como você pode trazer essa experiência para o teu cliente. Não estou dizendo para você começar a atender na porta de casa, não é isso. Eu estou falando de você ver de que forma você pode trazer uma experiência para o teu cliente. Vou te dar um exemplo de experiência. Quando eu era nail design e eu tinha o meu espaço de atendimento, eu pensei, meu Deus, como eu posso me diferenciar no mercado? Por exemplo, uma experiência para o teu cliente talvez seja, você é manicure e nail design, enquanto você está fazendo a unha da sua cliente, você poderia ter um massageador ali debaixo da mesa, onde a cliente pode, onde ela pode viver essa experiência de massagear os pés, tá? Ou seja, você vai, Raquel, eu vou cobrar pelo massageador? Não, mas automaticamente a tua unha já é mais cara, entende? Então, isso são experiências. O café, o cappuccino que você oferece, ele não é cobrado, mas ele vem embutido no valor do teu serviço. Então, não tem como você querer oferecer experiência para o teu cliente cobrando abaixo do mercado. Então, a experiência que você oferece, ela justifica o preço que você cobra. Então, talvez, se você fosse cobrar somente pelo cappuccino, ele sairia muito mais barato do que você embutindo tudo isso dentro da experiência do cliente. Algo de experiência, você vai lá no mercado, compra garrafinhas de água ali e manda etiquetar com a tua própria etiqueta. É uma experiência. Você já está trazendo, trabalhando o teu branding, trabalhando o teu marketing, trabalhando a divulgação e o detalhe, porque a experiência, a excelência, ela mora nos detalhes, entende? Então, se você quer aumentar o valor do teu serviço, eu não estou falando somente de preço, eu estou falando de aumentar valor. E essa é a questão. Quando você está disposto a aumentar o valor do teu serviço, você consequentemente aumenta o preço também, tá? Então eu deixei aqui tudo anotadinho para você não se perder. Inclusive anota aí, pega papel e caneta e vai anotando aqui todas essas dicas que eu tô trazendo para você, tá? Então, eu trouxe aqui, se você quer parar de verdade de competir por preço, primeira coisa, vamos deixar a nossa mentalidade de escassez de lado, tá? Então, o primeiro combinado que você vai fazer comigo é que você não vai colocar objeção antes de você testar. Porque tem gente colocando objeção antes mesmo de fazer. Ela pensa assim, e se der errado? Mas e se der certo? Primeiro você testa. E não é uma vez, é constância. Eu tenho certeza, tá? Então, agora, nós vamos fazer o quê? Trazer essa experiência para o nosso cliente. Uma vez que você criou uma experiência para o cliente, essa experiência, ela tem que vir dentro aqui da nossa profissão. Como que você vai fazer isso, né? Você vai, desde o momento de você separar o teu kit de material, desde o momento que você personaliza o atendimento de acordo com a necessidade do teu cliente. Eu vou te falar, dentro da minha clínica, eu personalizo o atendimento da minha cliente de acordo com a necessidade dela. Hoje, eu sou especialista em tratamentos e cuidado dos pés, eu sou podóloga de formação, porém, eu atuo na área de terapia podal, que são técnicas voltadas para técnicas naturais, como escalda-pés, tratamento e remoção de calosidade, ou seja, eu trabalho em peles íntegras, ou seja, eu não trabalho ali com desencravando unha, eu não trabalho nada disso, tá? O meu trabalho
eu trabalho tanto as dores físicas quanto dores emocionais. Então, a cliente que está com sintomas de esporão de calcânio, a cliente que tem fascite plantar, cliente que tem problema circulatório, cliente que tem crise de enxaqueca, clientes que têm vários problemas, assim, eu ajudo essa cliente. Por quê? Eu personalizo esse atendimento. Então, tem muitas clientes que, por exemplo, elas estão com crises emocionais. Você já ouviu falar em gastrite nervosa, por exemplo? Gastrite nervosa é um problema que a causa dele é o estresse do dia a dia, nervosismo do dia a dia, ansiedade. Então, são problemas mesmo voltados para o emocional que se materializam em dores físicas. Por exemplo, aquela cliente que tem a cliente que ela tem psoríase, a psoríase ela é uma doença autoimune, ela não tem cura, porém ela tem tratamento. Por quê? Porque ela ativa, ela volta com problemas emocionais. Então, se a pessoa ela tem uma crise emocional, ela vai ter ali um pico, eu gosto de chamar de pico mesmo, de uma crise dessa psoríase, que vai vir coceira, descamação, feridas, tudo isso. Então, dentro da terapia podal, a gente consegue trabalhar com esse paciente que tem aí esses problemas emocionais também. Ou seja, dentro do atendimento, eu personalizo de acordo com a necessidade do meu cliente. Então, eu não cobro por técnica, eu cobro por sessão, tá? Então, a minha sessão de terapia podal hoje ela é R$300 a sessão, e eu tenho, se é a remoção de calosidade, ela é um outro valor, tá? Mas esse curso não é para falar sobre os meus serviços, ele é para te ensinar a diferenciar o teu atendimento. Então, o meu atendimento, por mais que eu cobre o mesmo preço na terapia podal, ela é uma experiência para cada cliente. Pois quando o meu cliente ele chega na minha clínica, por exemplo, essa cliente ela vai... Hoje, dentro da minha clínica, ela não entra de chinelo, tá? Então, ela tira o chinelo dela, ela recebe ali um chinelinho personalizado e ela entra para dentro da minha clínica. Ou seja, já é algo diferenciado também. As minhas xícaras, elas têm a minha logo. Quando a cliente chega, ela preenche a ficha de anamnese. Ela pode ser uma cliente que ela já veio várias vezes, mas eu sempre tenho o mesmo protocolo. Então, ela chega, ela recebe o chinelinho dela. Quando a cliente chega, eu já direciono ela já para a cadeira. Nesse momento, eu peço para ela ir preenchendo a ficha de anamnese. Tem uma música ambiente. Eu não pergunto para ela se ela quer algo. Eu pergunto para ela se ela aceita um café ou um chá. Então, eu já dou uma opção. Eu não dou a opção dela dizer que ela não quer nada, entende? Então, porque tem pessoas que simplesmente não aceitam porque acham que aquilo já vai ser pago, tá? Então, eu já deixo bem claro. Eu tenho um cardápio também ali das bebidas que ela pode pedir depois. Então, tudo isso já está embutido no valor que a minha cliente já está pagando. Isso justifica o preço também. Então, isso gera muito mais indicação da minha cliente também. Eu sei se ela gosta mais de flores do campo, se ela gosta de rosa, de vermelho. Eu converso bastante, por isso que é uma terapia. Então, a gente conversa bastante. Vocês já ouviram aquele ditado que toda manicure também é uma terapeuta? Sim, porque a cliente ela quer conversar, ela quer ser ouvida. Você já viu a Natália Beauty falando que as clientes dela pagam muito mais caro para ela, porque às vezes a cliente só quer conversar? E as clientes adoram conversar com pessoas que têm conhecimento, com pessoas que elas sentem que tem um QI, né? Que tem um conhecimento a mais que elas também. Então, tudo isso. Percepção de valor, preciso trazer tudo isso para os meus atendimentos. Então, se você quer cobrar mais caro, você precisa ajustar a sua percepção de valor, como o cliente te enxerga você como pessoa, enxerga o seu atendimento. Por exemplo, nos meus cursos presenciais, por exemplo, eu não vendo somente
que a técnica para você. Eu não te vendo só isso. No meu curso de terapia podal, eu te ensino a viver da profissão de terapia podal. Então, você vai aprender dentro do meu curso várias técnicas de terapias podais, mas eu não vendo a terapia podal em si. Eu vendo a experiência. Tanto que, para você ter uma ideia, no meu curso presencial, você passa a gente passa aí por 3 fases. Então, na primeira fase, você vai aprender as técnicas, porque eu preciso que você aprenda as técnicas de terapias podais para você vender esse serviço para o teu cliente, né? Para que você consiga se tornar uma profissional segura, uma profissional confiante, uma profissional que sabe executar a técnica, tá? Mas também eu trago para vocês também o acompanhamento online. Então, como eu garanto que você vai viver da profissão, eu preciso que você tenha segurança da técnica. Então, além da experiência da prática presencial, além de todos os detalhes que a gente está sempre pensando nos detalhes da camiseta, da apostila, eu estou sempre pensando na experiência que você vai viver, mas também no conteúdo. Eu te entrego o que você precisa, porque ao pensar também nos detalhes, na experiência, eu estou elevando a sua autoestima profissional. Ou seja, eu te coloco numa experiência de alto padrão e diferenciação, e quando você chega lá, você pensa, é isso que eu mereço, é isso que eu quero entregar para o meu cliente, entende? Então, eu proporciono a experiência, mas te entrego também o resultado que você precisa. E é isso que você tem que entender e fazer nos teus atendimentos. Realmente, o meu curso, ele não é o curso mais barato. Ele não é. Tem cursos muito mais barato por aí, mas ele não entrega a transformação que o meu curso entrega, por exemplo. Eu não vendo técnica, tanto que eu não tô lá falando, eu vou te ensinar escalda-pés, vou te ensinar, né? E dentro do meu curso você aprende mais de 8 técnicas de terapias para você personalizar o atendimento, para você se diferenciar também com o teu cliente. E além do mais, por que eu quero que você veja dessa forma? Porque não é só uma técnica que eu te vendo uma transformação. Então, a transformação que eu vendo é te ensinar, eu te ensino, eu formo profissionais para viver da profissão. Profissionais capazes de faturar aí até 8 mil reais por mês trabalhando com terapia podal. Porque eu sei que se te entregar somente a técnica, você não vai conseguir viver da terapia podal. E eu sou muito verdadeira com isso. Só a técnica não vai te levar aos resultados que você quer. Por isso, o que eu trabalho a experiência, aumento a tua autoestima profissional, tá? Te entrego também ferramentas para você continuar estudando, porque também você precisa ser uma profissional excelente, ter segurança na técnica, ter autoestima. Te coloco num ambiente de alto padrão para que você eleve realmente o seu senso de merecimento. A gente faz a nossa formação, a nossa formação de terapeuta podal, que é ali uma cerimônia, num jantar, num restaurante muito fino, onde você tá ali com seu vestido de formanda, tudo certinho. Para quê? Porque também é a percepção. Lembra que eu falei para vocês? É a experiência que o cliente vive, mas depois eu preciso que o teu cliente veja toda essa experiência que você viveu, para que ela possa ter uma percepção de valor da sua formação. Ou seja, a percepção é todo um conjunto. Então, quando você for vender os teus serviços, você tem que vender o resultado. E quando você pensa no resultado, você consegue chegar na experiência. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo da minha formação e tu vai pensar no serviço que você vende, tá? Então, imagina, qual que é o resultado que eu quero entregar para as minhas alunas? Eu quero formar profissionais capazes de faturar 8 mil reais por mês com tratamento e cuidado dos pés, certo? Se eu te vender somente a técnica, você não vai ser capaz de chegar nesse resultado, porque você precisa, além de ser muito boa tecnicamente,
você precisa saber vender o teu serviço, precisa saber precificar e fazer ancoragem de preço, que isso é uma coisa que a gente precisa. Você precisa ter estratégia e você precisa também saber divulgar o teu serviço, precisa saber tráfego pago, você precisa saber captar o cliente e trazer ele até você e aumentar a tua percepção de valor para que o cliente veja, entende? Então, mesmo que o cliente não tenha dinheiro naquele momento para fazer o curso comigo, uma vez que ela conhece o meu serviço, ela já coloca ali no coração dela, fala, um dia eu vou fazer o curso com essa mulher, entende? Então, por mais que o cliente ele não tenha condições, talvez, de fazer com você agora, tenho certeza que ele vai se preparar para fazer com você. Não, se eu vou fazer um tratamento, eu só vou fazer com ela, porque ela é a profissional que eu quero, ela é a profissional que vai resolver o meu problema, entende? Então, diferenciação é isso, é você trazer experiência para o teu cliente. E essa experiência, ela vem baseada nos resultados que você gera. Por exemplo, quando a gente vai falar de terapia podal, em serviço mesmo, eu vendo uma experiência para o meu cliente. Porém, eu entrego resultado para ele. Então, qual que é o resultado? Por exemplo, imagina uma cliente que ela sofre de fascite plantar. Fascite plantar é uma inflamação da fáscia, é uma inflamação. Então, o que eu faço? Eu não vou vender só o escalda-pés para ela, ou só a massagem ali fazendo a liberação da fáscia. Não, eu vou trazer um aparelho de eletroterapia para fazer o fortalecimento dessa musculatura. Eu vou trazer depois, quando eu for fazer a minha massagem, eu vou vir com uma vela de massagem. Então, vou criar um ambiente diferenciado, uma experiência. Então, ela vem fazer um tratamento, mas ela vive uma experiência. É isso que eu quero te ensinar. Eu quero que você entenda que você não pode ficar, eu vou vender sessão de reflexologia. Dentro da minha metodologia, que é o que eu ensino para você, que é o que eu faço com as minhas clientes, quando eu agrego valor, imagina essa cliente, ela vem fazer um tratamento porque ela tá com problema de fascite plantar. Quando ela chega aqui, eu vou explicar para ela, olha, o seu tratamento, nós vamos fazer uma liberação dessa fáscia plantar, porque esse seu músculo ele tá inflamado, eu vou fazer essa liberação, depois eu vou vir com a eletroterapia para fazer um fortalecimento dessa musculatura, para quando esse músculo ele se regenerar mais forte e evitar aí que esse problema ele retorne. E também eu vou trazer aqui a nossa vela terapia, a gente vai fazer uma sessão de vela terapia. Essa sessão de vela terapia, ela vai hidratar, vai nutrir a sua pele também, vai te ajudar também a relaxar, entende? Então, eu vou explicando. Então, não é só uma técnica. Eu envolvo várias técnicas e eu explico para ela. E como você me falou que você sente também que você está com uma crise de enxaqueca ou que você está com problema no nervo ciático, eu também vou acrescentar a sua sessão a reflexologia. Mas veja, eu agrego várias técnicas dentro do meu procedimento, demoro ali mais ou menos 1 hora no atendimento, agreguei muito valor, porque eu estou falando para cliente, em um único atendimento eu fiz às vezes 2, 3 técnicas nela, entende? E isso agrega valor. Ela fala, poxa, a forma como a outra moça fazia em mim era totalmente diferente. Então, por isso que a minha metodologia tem resultado. Eu entrego o resultado, eu surpreendo ela, porque o que você precisa entender é que tem muitas clientes, principalmente voltada aí para tratamento de calos e rachadura, tem muita gente que está cansado de não ter o problema resolvido. Porque muitas vezes o básico você não sabe fazer uma indicação de um calçado adequado para a tua cliente, entende? Então você acaba não resolvendo o problema. Então o que acontece? Quando você traz
um serviço diferenciado para o teu cliente, além de remover a calosidade dela, você sabe indicar, avaliar a pisada dela, você sabe ver o calçado dela e falar, olha, eu indico, tá? Para que a gente tenha melhores resultados, que você troque esse calçado que você utiliza. Olha, esse daqui é o estilo de calçado ideal para você, entende? Então, quando você é uma profissional capacitada, segura e confiante em entender o seu valor, a precificação ela vem, mulher, e o pessoal paga, tá? Então, mas não se preocupa, porque existe estratégia para captar o cliente. Se hoje você está se sentindo insegura, até de cobrar, se você está com medo de perder cliente, é porque você não sabe como captar novos clientes. Existe um mercado que você ainda não conhece, então você não precisa ter medo. Então, eu até falo com as minhas alunas o seguinte, é melhor você atender uma cliente que te paga R$300 do que você atender 3 clientes te pagando R$100. Por quê? Aquelas 2 horas, imagina que você atende uma cliente te pagando R$300. Você tem 2 horas para estudar estratégia para captar mais clientes igual aquele, entende? Então, se você atende 3 clientes te pagando 100, você não tem tempo de estudar estratégia para te trazer um cliente diferenciado. Então, você começa a captar somente aquele tipo de cliente. Então, quando você se torna minha aluna, quando você tem o meu acompanhamento, quem é minha aluna, né, que tem meu acompanhamento, eu falo para ela, não se preocupa se você perder cliente, porque nós vamos captar novos clientes, nós vamos aí fazer um reset na sua base, vai ficar só quem realmente está buscando qualidade e resultado. Então, se você está com medo de precificar o teu serviço, de aumentar o valor do teu serviço, o que você precisa é de estratégia. Primeiro, segurança na técnica, parar de vender somente a remoção da calosidade e começar a vender resultados para o teu cliente. Parar de vender o escalda-pés e vender um momento de relaxamento, vender uma sessão de terapia para o teu cliente. Então, você precisa buscar especializações de TRI para muitas vezes você aconselhar o teu cliente, você passar exercícios e atividades para que você possa ouvir ele. Muitas vezes o cliente ele só quer ouvir e existem estratégias para isso também. Então, você precisa entender que a terapia podal, ela trata o físico e o emocional do nosso cliente, do nosso paciente. Se você acha que terapia podal é somente remoção de calosidade, você está totalmente enganada. É por isso que você ainda não está ganhando dinheiro. E isso é o que eu falo para você. As estratégias que eu trago para você, você consegue implementar em qualquer área. Se você quer utilizar o spa dos pés somente como um serviço de diferenciação, você pode também utilizar isso. Porque as minhas alunas mesmo, eu auxilio elas tanto na parte técnica, porque realmente você precisa ter as técnicas, não é só sobre fazer, ai Raquel, eu já faço reflexologia, eu já faço spa dos pés, eu já faço escalda-pés. Você faz isso, mas você ainda não resolve problema. Você ainda não sabe montar protocolos, entende? Então, quem é minha aluna, eu ensino você a montar protocolos e aumentar, elevar o valor do teu serviço. Porque enquanto você continuar tentando só vender a sessão da reflexologia, veja que você está vendendo técnica. Quando você quer vender só o escalda-pés, você está vendendo técnica. Quando você quer vender só a remoção da calosidade, você está vendendo técnica. E esse é o ponto, é começar a vender resultado para o teu cliente, tá? Então, primeira coisa, se você quer, Raquel, eu estou há anos, eu estou há 20 anos no mercado e eu não consigo aumentar o valor do meu serviço. A primeira estratégia que a gente vai fazer, que você vai precisar fazer, é mudar o público. É mudar o público. Não, você não vai parar de atender quem você já atende hoje, mas você vai fazer na transição. Você já ouviu falar em transição de carreira?
nós vamos fazer uma transição de novos clientes, utilizando técnicas de divulgação, de marketing e percepção de valor, tudo isso, reformulando todo o serviço que você oferece hoje, colocando nela uma roupagem diferente. Quando você vai numa pizzaria, por exemplo, se você vai numa pizzaria mais comum, lá tem assim, ó, pizza portuguesa, queijo, batata frita, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem tudo lá. Quando você vai numa pizzaria que vende uma pizza mais cara, lá tem assim, queijo brie com fio de azeite e ingredientes naturais com um toque de avelã, não sei o que. Entende? Então, o refinamento é diferente, a apresentação é diferente. Então, você vende muitas vezes a mesma técnica, mas a forma de vender ela é diferente. Então, para você se diferenciar, você precisa aprender a montar esses protocolos, a trazer um posicionamento de alto padrão mesmo que você trabalhe na comunidade. Na comunidade tem muita gente que quer viver o melhor. Tem gente que quer essa experiência e está disposta a pagar mais. Sinta orgulho. Eu sinto orgulho da pessoa falar, Raquel é a terapeuta podal mais cara. E realmente, gente, eu sou. Mas você não se arrepende quando você faz uma formação comigo. Porque a experiência que eu ofereço para você, você vai ver que desbloqueia tantas crenças limitantes que você tinha. A partir do momento que você vive uma nova experiência, uma nova forma de aprender, você fala, é isso, é assim que eu quero que o meu cliente se sinta. É assim que eu quero que ele saia do meu espaço. Então, quando você se torna minha aluna, minhas clientes também, eu ensino vocês a venderem resultado, porque é o resultado que vai fazer com que o cliente te pague mais, tá bom? Então, se você quer cobrar mais caro, você precisa fazer a transição de clientes. É normal. Para fazer essa transição de cliente, porque hoje você só tá olhando para o cliente do seu bairro. Então, como que a gente faz? Você não consegue nem fazer uma promoção porque o teu preço está tão abaixo do mercado que você não consegue fazer um fluxo de caixa. O que seria esse fluxo de caixa? Imagina que você é o mês das mães e você quer trazer um fluxo maior, porque você decidiu que você vai atender mais. Você nem consegue, porque o teu preço já é tão baixo que aí você vai ter que dar de graça esse teu produto. Então, quando você ancora lá em cima o preço, você pode, em algum momento, fazer uma promoção, fazer uma condição especial, sem afetar você diretamente, porque vai ter várias pessoas que já estão pagando aquele valor lá em cima e você vai trazer ali uma condição especial para os novos clientes, entende? Então, você precisa entender, você garante o resultado que você entrega, você garante na experiência, entende? Então, a experiência, pensa o seguinte, como você quer que o cliente saia do seu espaço? Esse cliente, ele precisa sair com a sensação de eu preciso voltar aqui, com a sensação de que a minha mentora, ela fala o seguinte, né? Ela fala o seguinte, o cliente, ele tem que achar que você é besta. Nossa, ela tá entregando tudo isso. No meu curso mesmo, tem gente que pensa que eu sou besta. Fala, olha, nossa, ela entrega o curso presencial, entrega kit, né? Ela entrega kit para já iniciar o local, a experiência. Ela entrega todo um curso EAD, ainda vinculada na faculdade, ela faz acompanhamento ainda, ela ainda dá suporte ainda durante um ano. É muito besta essa Raquel, entende? Porque quando você ainda não conhece, você compara, se você vem buscar, por exemplo, tô falando de cursos porque geralmente quem vai ver essa aula é alunas, tá? Então não faz muito sentido eu falar de atendimento. Mas imagina, tá? Se você quer ganhar mais cliente, a cliente realmente ela tem que ficar com essa sensação de que besta.
Entende? É basicamente isso. Então, para ter essa sensação de que besta mesmo, é você entregar mesmo, entregar resultados, não cobrar pouco, tá? Porque essa sensação ela não vem de que eu tô cobrando pouco, mas dos teus entregáveis são muito bons. Ou seja, tudo conta, desde o teu jaleco, desde a luva que você usa. Gente, se vocês souberem o quanto a percepção de valor é importante. No dia que tu coloca uma luva, tu vai atender uma cliente sem luva, matou toda a percepção de valor, tá? A não ser que seja uma massagem, uma coisa assim. Mas se for uma cutilagem e a cliente ela sabe que ela tá com problema e você utiliza ali sem luva, se a cliente ela tem um problema, você coloca a luva sempre para fazer a avaliação desse cliente, tá? Mas enfim, isso é percepção. Eu preciso que você entenda que para você cobrar mais caro, para você fazer a transição de clientes, você precisa mudar algumas coisas, captar clientes novos, montar protocolos novos, você precisa entregar experiência do começo ao fim, tá? Do começo ao fim tem que trazer uma experiência para justificar o valor. Às vezes você acha que, ai Raquel, mas eu só consigo fazer isso se eu tiver um ambiente, um salão super chique. Não, porque eu atendi na minha casa, eu sempre entreguei experiência para minhas clientes desde quando eu atendia na minha casa. Então, na sua casa, a experiência é muito melhor, porque ela tem a sensação de intimidade, ela tem a sensação de mais confiança, entende? Então, é você saber jogar o jogo certo. Quando eu entro na sua casa, eu tenho o sentimento de intimidade, mas esse é o erro que a gente tem. A intimidade é tão grande que você não monta protocolos, que você atende de qualquer jeito, que você grita com a criança. Por exemplo, né? Quem tem criança, para menino, mas você quer, né? Aqui no Maranhão tem muito isso, no Nordeste tem muito isso. Então, você tem que entender, tem que aproveitar essa oportunidade da cliente se sentir íntima sua, mas ao mesmo tempo ter um olhar de que você é muito profissional, entende? Mas isso daí é uma conversa muito longa, mas é isso que você tem que entender. Atender em casa é uma forma muito boa de fidelizar a cliente, mas a cliente só vai pagar pouco se você não te posicionar, se você não tiver um posicionamento e não trazer experiência para essa cliente. Usa o atender em casa, em ter um estúdio mais intimista, ou seja, quando você atende sozinha, o teu preço ele é até mais caro do que salão que tem muitos profissionais, tá? Isso também é uma estratégia que você pode utilizar. Porque é um atendimento mais personalizado, é um atendimento que não é na quantidade, é na qualidade. E tem muitos clientes, existem pesquisas que comprovam que os clientes gostam muito mais de ser atendida por uma profissional do que ir em salões que ele não sabe qual que é a profissional que vai atender ela. Então, por que a maioria de salão de shopping fecha, que tem um monte de profissional? Porque hoje vai uma pessoa atende, depois é outra pessoa que atende e você nunca sabe qual é a profissional que vai te atender. Então, quando você entende que você tem uma vantagem muito grande quando você atende sozinha. Eu tenho uma sala bem organizada, bem limpa, tenho um protocolo. Se você sabe utilizar isso de forma estratégica e demonstrar isso para o teu cliente, você ganha muito mais dinheiro, tá bom? Eu não vou me prolongar muito aqui, então se você quer captar clientes que vão te pagar muito mais, presta atenção, você vai precisar realmente reformular, você vai precisar captar novos clientes, trazer um serviço diferenciado para o teu cliente, ou seja, se você é uma massoterapeuta, traz o spa dos pés diferenciado, sabe, aquela receitinha de boas-vindas que não vai te custar nada. Deixa ele ali numa receitinha de boas-vindas antes de iniciar a massagem corporal. Se você
é uma podóloga também, você pode utilizar o spa dos pés, as técnicas também para montar protocolos que vão agregar mais valor no teu atendimento. Então, a terapia podal, ela é para todo mundo. Você consegue criar inúmeras técnicas, tá? Inúmeros protocolos para você ganhar mais dinheiro e se diferenciar no mercado, tá bom? Me conta se você gostou dessa aula, que eu vou trazer novas aulas para vocês.